quais são os carros que começaram a surgir com a preocupação das outras montadoras? Porque o Opala chega uma hora que o Opala faz um sucesso muito grande. Sim. Né? E sim. há uma preocupação, né? Peraí, não podemos ficar para trás, né? Primeiro nós precisamos de separar. Nós tínhamos o Opala 4 cilindros e o Opala 6 cilindros. Cada um deles tinha os seus carros concorrentes. Tá? Entendi. Então, o Opala 4 cilindros, nós tínhamos na época o Corcel, nós tínhamos o Passat, o Dodginho, que eram concorrentes do Opala 4 cilindros. E nós temos os concorrentes do Opala 6 cilindros, que aí já seria o Dodge, o Maverick, o Landau, o próprio Landau. Tá? Mesmo que eles não fossem equivalentes em termos de acabamento. O Landau é sempre o top. Claro. O Landau sempre foi o Landau e pronto. O Charger também sempre teve um acabamento primoroso. Principalmente o Charger, sempre, o Gran Sedan, o Coupé, eles eram carros muito bem acabados. Muito mas a concorrência mais ou menos se divide dessa forma. Né? É assim, eu particularmente penso uma coisa, a Ford sempre teve um acabamento muito bom. Sempre foi reconhecida por isso. Reconhecida por isso, né? A Chrysler também tem. Sim, né? sim. O Opala era luxuoso e tudo, mas é um acabamento um pouco inferior. Não vou dizer nem inferior, é um acabamento diferente. Não cabia o acabamento do Charger, por exemplo, no Opala. A gente tem uma situação interessante, porque ela acabou lançando a versão Gran Luxo, tá? Que depois se transformou em Commodore e depois se transformou em Diplomata. Que eram as versões top de linha. Tá? Mas, inclusive, a GM quis até fazer criar uma situação aonde ela quis colocar tanto o Gran Luxo como o Commodore como um modelo específico. Ela nem chamava de Opala Gran Luxo, ela chamava de Gran Luxo e de Commodore. Tá? Claro. Ela não conseguiu fazer isso. Porque era Opala. Porque era um Opala. Era uma questão de marketing, mas para poder concorrer com o Landau e com os Dodge topo de linha. Entendi. Assim, a gente tem uma coisa nessa época aqui, que nós éramos um país naquela época sem muita visão do automóvel de uma maneira geral, de uma maneira mundial. Então, eu brinco dizendo que a gente ia para o salão do automóvel e aplaudia uma lanterna que era trocada. Sim. Aplaudia, mudaram o volante, olha. Né? Por quê? Porque a gente não tinha aquele tanto de automóveis que eram fabricados e tal. Não sei o que. Depois que vieram todos os outros, né, a gente passa a não ter essa referência. Né? Mas é o que você falou, né? Tinha que ter uma briga ali muito grande, porque eu acho que era até pior para o mercado, né? Sem porque dúvida. Como tinha poucos, Sim. Né? Poucos modelos, né? Era um negócio complicado, né? A Caravan chega quando? 75. E ainda com aquela mais linda que tem. Com as lanternas redondas. A mais linda que tem, né? Claro, sem dúvida, né? Exatamente. E ela chega em 75. E só na versão duas portas. Só na versão duas portas. Aliás, a Caravan teve 4 portas, não? Aqui no Brasil não. No Brasil não, né? O projeto alemão do Record, né? Ele tinha a versão 4 portas da Caravan. A GM chegou a fazer alguns estudos aqui, mas não levou adiante. Eu, por exemplo, achava um complicador, né? Porque você tem uma Station Wagon, né? E com 2 portas só. Sim. Né? O Coupé. O Coupé não, o Coupé tem essa característica. Ele é mais esportivo. E tem uma outra coisa, né? Quando você compra um carro Coupé, automaticamente veio junto com você a dificuldade de você ter que abaixar o banco e entrar lá atrás. Acabou. Agora, você compra um carro Station Wagon, um carro familiar, um carro com porta-malas maravilhoso e tal, e vem com 2 portas, né? Mas aí nós voltamos naquela questão da cultura do 2 portas e do 4 portas. Porque todas as stations da época eram 2 portas. Aí, a Belina não dava para você vir de outra forma. Exatamente, né? Porque inclusive a Caravan ela é considerada uma station esportiva ou com um apelo esportivo por só ter 2 portas. É verdade. Nós vamos ter aqui station 4 portas com a Quantum. A Quantum, exato. A Quantum é que começa, a Quantum né? É que lançou. Exatamente. E nós tivemos de 80. Isso, exatamente. Você vê quanto tempo se passou para aparecer uma Station 4 portas. É verdade. Que é muito mais racional.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Foi feito aqui no Brasil, por alguns independentes, uma transformação na Caravan, colocando mais 2 portas traseiras. E diga-se de passagem, ficou linda. Ficou muito legal. Se tivessem lançado, teria feito. Teria aceitação. Teria aceitação.